Atualmente, eu tenho me organizado com 3 ferramentas diferentes. A primeira é a planilha, que eu uso para montar e estruturar minha rotina. A segunda é o meu caderno de bolso, que eu uso para as tarefas e para organização diária na prática. E a terceira é o Google Agenda, e é sobre ele que eu vou falar com vocês hoje. Eu gosto de usar esse aplicativo para 2 funções distintas, e eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira, como eu uso essa ferramenta para eventos com data marcada, e a segunda, como eu insiro a rotina do dia a dia mesmo, aquela que está lá na planilha, na agenda. Então vamos começar falando dos eventos com data marcada. Eu acredito que esse seja o uso mais clássico da agenda e eu gosto particularmente do Google Agenda, já uso há muitos anos, porque eu consigo utilizar de qualquer dispositivo móvel, eu consigo acessar pelo computador de qualquer lugar só colocando o meu e-mail e a sincronização é quase que imediata. Então isso facilita muito a rotina, para que a gente não esqueça de nada e consiga colocar tudo ali com agilidade. Eu particularmente gosto de criar agendas separadas para cada segmento. Então, atualmente eu tenho uma agenda para eventos e compromissos, outra para médicos e exames e também tenho uma para os vencimentos das contas. Sempre que surge algo novo, eu coloco o mais rápido possível na agenda para que eu possa esvaziar a minha mente, não fique perdendo tempo pensando nisso e ficando nervosa, com medo de esquecer ou tensa porque não tem onde colocar. Eu simplesmente, assim que surge o evento, eu já pego meu telefone e anoto para que a gente não corra o risco de perder essa data ou de perder horário, algum detalhe, já coloco tudo lá direto pelo telefone. Na minha organização, eu tenho o costume de atualizar e verificar a agenda no começo do mês, no domingo, no começo do ano também, né? Eu gosto de dar uma olhada se já tiver algum compromisso certo, já coloco na agenda. E também, em toda véspera de dia, eu dou uma olhada à noite para saber o que vai acontecer no dia seguinte. Eu apresentei a agenda para o meu marido há alguns anos e ele ficou fascinado, implementou no trabalho dele e a rotina dele ficou muito mais tranquila, né? Ele consegue alterar os eventos com muito mais tranquilidade. Então, assim, nesse sentido, pro trabalho também é algo que vale super a pena. E a gente usa a agenda em conjunto para vários tipos de eventos. Então, sempre que o meu marido tem que estar comigo em algum lugar ou que a minha ausência vai alterar algo na rotina dele, eu compartilho o evento com ele para que ele possa, né, relembrar e ter ali nas verificações dele também a ciência de que a gente tem um compromisso em determinada data, tem um médico, uma consulta e os vencimentos das contas também são compartilhados entre nós. Eu gosto muito das funcionalidades que o Google Agenda tem. Gosto dessa sincronização quase que instantânea, gosto da possibilidade de compartilhar os eventos com as outras pessoas e eu posso colocar muito facilmente, assim, é muito intuitivo, né? Colocar data, hora, local, descrição nos eventos, então isso é algo que realmente facilita muito a nossa rotina, não só individualmente, né? Cada um com as suas ocupações, mas a nossa rotina, a nossa organização como família também. A segunda forma que eu gosto de usar o Google Agenda é para colocar a minha rotina. Eu tenho um vídeo mais explicadinho sobre como eu monto e estruturo a minha rotina e eu vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês na descrição e também nos cards. Hoje nós vamos falar mais sobre o Google Agenda. Então, eu me organizo em blocos de tempo e são esses blocos de tempo que aparecem na agenda. Eu tenho horários separados para cada coisa. Então, na parte da manhã, por exemplo, uma das coisas que eu faço é cuidar da casa. Claro que durante o dia eu faço o possível para manter a casa bem organizada. Então, quando meu filho termina de brincar, a gente guarda os brinquedos. Quando terminam as refeições, já faz parte da rotina das refeições também, lavar a louça, para que não fique tanta coisa assim para ser feita. Eu sempre tento garantir, então, que tudo esteja no seu devido lugar, mas eu tenho um horário reservado todos os dias, de 10 às 11 da manhã, para cuidar exclusivamente da casa. Então, na agenda fica um evento chamado Cuidados com a Casa. E na descrição desse evento, eu coloco uma lista com tudo aquilo que costuma ser feito, né, no cuidado com o lar, nesse dia em específico ou num geral, né, depende de como eu estou trabalhando no momento. Mas eu tenho uma lista que dá origem a isso, né, que é o início da minha organização, que eu destrincho tudo o que eu tenho que fazer em cada área da minha vida. Então, com essa lista eu coloco na descrição e aí dia a dia eu vou vendo o que precisa ser feito, né? Já com essa estruturação à minha vista para que eu justamente não perca de vista, né, o que precisa ser feito. Coloco até mesmo o que é feito esporadicamente, como lavar as cortinas ou limpar mais em cima da casa.
Então, é importante ter tudo isso à vista para que na organização dia a dia, né, eu não esqueça desses pequenos detalhes. Mas eu coloco como um bloco de tempo e dentro daquele bloco de tempo eu busco focar ao máximo no que eu tenho para fazer relacionado a esse tema, né, a essa área da minha vida, que no caso são os cuidados com a casa. É claro que eu não faço tudo que tá ali na descrição todo dia, né? Existem coisas que se repetem, sim, diariamente, mas existem coisas que acontecem com uma frequência diferente ou que acontecem somente em um dia da semana. E aí é, inclusive, possível colocar na descrição, né, o que é feito na segunda-feira, o que é feito na terça, o que é feito na quarta, e por aí vai, para que a gente possa distinguir. Mas eu não gosto muito de poluir visualmente a agenda, né, na visão principal dela, com esses pormenores, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então, é muito complicado de ficar excluindo evento por evento. Então, a gente coloca esse bloco de tempo ali e a agenda tem uma funcionalidade maravilhosa que só arrastando você consegue diminuir ou aumentar o tempo, consegue mover esse bloco para outro momento. Então, a organização é muito facilitada por conta disso. E aí, o que vai ser feito de fato, né, naquele dia, as tarefas eu gosto de colocar no meu caderninho de bolso, como eu falei com vocês. Então, eu faço um pouquinho todo dia e vou buscando manter a minha casa sempre em ordem, limpa, mas sem deixar que isso tome conta do meu dia por completo, porque eu tenho outras demandas, outras coisas que eu preciso fazer. E eu tô sempre também pegando, né, as pendências que ficam, as tarefas que ficam no meu caderno de bolso e encaixando nesses blocos de tempo na agenda, como, por exemplo, surge uma roupa para costurar, vai para os cuidados da casa. Então, eu tento pegar essa tarefa e encaixar naquele tempo do meu dia, diminuo o tempo de uma coisa, né? E coloco isso, e assim, né, com essa flexibilidade, a gente vai sambando para dar conta das demandas. Outro exemplo, o almoço. Aqui em casa, o almoço também é um bloco de tempo. Então, de 11h30 a 1h30, eu tenho uma rotina que é feita todos os dias, praticamente, só final de semana, que às vezes acontece um pouco diferente, né? Uma série de ações que acontecem e se repetem, mas que ainda assim estão lá na agenda, na descrição. Durante 40 dias agora a gente está com mais um elemento na nossa rotina na hora do almoço, que é a Quaresma de São Miguel. Mas isso não nos gera nenhum estresse, justamente porque na hora de montar a rotina, com esses blocos de tempo, eu gosto de deixar um tempo de sobra, né, uma folga, para que a gente consiga encaixar coisas, né, que vão surgindo na nossa rotina, para a gente encaixar outras demandas também que podem surgir, como a Quaresma, né, que vai ser por um período limitado, para que a gente consiga também, quem sabe, diminuir o tempo desse bloco e colocar outro com mais tempo, ou inserir um compromisso ali no meio. Então, eu sempre gosto de deixar uma folguinha de tempo para conseguir lidar com, né, as coisas que vão surgindo com essas variáveis da vida. E como eu tenho duas rotinas para gerir, a minha e a do meu filho, eu também tenho uma agenda para cada um de nós. Então, em uma eu tenho a minha rotina, em outra a dele. Isso não significa que a gente tenha uma vida monótona, uma vida sem graça ou uma vida estática. Pelo contrário, a gente consegue viver muito bem com essa rotina, porque a previsibilidade, ela nos ajuda muito a conseguir viver mais tranquilamente. Então, tenho lá bem estruturada a nossa rotina, sabendo que podem ocorrer imprevistos, mas na maioria dos dias a gente tá lá fazendo o que precisa ser feito, colocando a nossa rotina em prática. É claro que de vez em quando a vida vira de pernas pro ar e fica tudo um pouco caótico, mas eu também acho que o Google Agenda é uma ótima ferramenta para se reorganizar. Dá para mudar a data, a hora, ou só arrastar os compromissos e ir vendo, né, o que se adapta melhor à reformulação de rotina que se faz necessária. Eu uso o Google Agenda há mais de 5 anos, faz parte realmente da minha organização há muito tempo. Já usei de formas diferentes, para objetivos diferentes, mas essa é a minha organização atual e eu espero que essa organização que eu faço possa te ajudar também na sua vida. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo.